Boa tarde, Luiz Lopes, boa tarde, ouvintes da Rádio Progresso de Russas. Luiz, inicialmente te agradecer pelo convite de participar desse teu programa hoje, né? Poder me dirigir a toda a população russana e do Vale do Jaguaribe, dizer dessa imensa satisfação da gente poder passar para a sociedade o que aconteceu no parlamento do município de Russas e a importância da atuação do parlamento junto a o que a gente está vendo como gestão do prefeito Sávio Gurgel. Eu queria passar, primeiramente, que nós estamos com um parlamento pacificado, né? Nós tivemos momentos de dificuldades em 2021, mas com a eleição do Jorge Cláudio de Oliveira para a presidência da casa, cargo esse que estava à minha disposição, mas eu enxerguei e interpretei que seria mais importante para a administração do Sávio Gurgel eu estar lá no plenário da Câmara para que eu pudesse participar das comissões, para que eu pudesse hoje desempenhar a função que eu desempenho como seu líder, porque eu vejo que você na presidência de um parlamento, a sua atuação ela tem uma diferença muito grande do plenário. Você como presidente da mesa, você é um mediador, você desempenha o trabalho de dirigir as sessões, né? E você termina ficando à parte do que realmente é necessário dentro de um plenário com relação a uma gestão municipal. E quando eu abdiquei de ser o presidente e comecei a trabalhar o nome do Jorge Cláudio, por conta da conduta do Jorge Cláudio de se dar bem com todo mundo, não que eu não me dê bem com as pessoas, mas eu não sou tão passivo. Então eu entendia que eu conduzindo a casa eu poderia trazer alguma dificuldade para o Poder Executivo, então eu preferi e coloquei para o Sávio terminou entendendo, resistiu muito, mas terminou admitindo que era interessante avaliar um outro nome e me pediu uma sugestão e eu entendia que o Jorginho conseguiria sim transitar melhor junto à oposição, que é isso que a gente está vendo, e terminamos ampliando a base do prefeito no Poder Legislativo. Com relação aos trabalhos legislativos de interesse da população, nós tivemos esse ano de 2023 um ano muito cheio. Para se ter uma ideia, nós analisamos propostas do Poder Executivo em um volume que corresponde a uma gestão inteira do passado, né? Então a gente está muito atento, buscando de todas as formas legalizar muitas situações que não eram legais no município. Para se ter uma ideia, o nosso município não tinha o seu patrimônio legalizado. Hoje a gente está fazendo esse trabalho. A Procuradoria do município tem atuado muito forte para a gente legalizar todo o patrimônio do município, tá? A gente está regulamentando muitas matérias que elas têm uma previsão constitucional, mas ela carece de uma lei complementar para disciplinar aquela aplicação prevista na Constituição e na lei orgânica. Muitas vezes um servidor diz, mas tem isso aqui na lei orgânica, mas nunca criaram uma legislação complementar, disciplinando, regulamentando como se deve aplicar isso. Então tudo isso está sendo feito no parlamento com muito cuidado, com muito critério, e também procurando ser ágil para que tudo aconteça no tempo necessário para que a gestão tenha um desempenho como vem tendo. Vereador Paulo Santiago, nós tivemos, na verdade, essa legislatura com alguns fatos interessantes. Na eleição, por exemplo, de 20, o prefeito elegeu 5 vereadores pelo seu partido PDT. Correto? Sim, 5. E de repente o prefeito Sávio consegue a eleição, consegue exatamente agregar vereadores. Eu acho que hoje ele tem 12 vereadores, 13 vereadores na sua base aliada.
O que é isso? Por quê? O custo disso? Isso é bom para o município? É bom para o parlamento? E como o prefeito Sávio conseguiu exatamente agregar essa base que lhe dá tranquilidade no âmbito do parlamento? A rigor, ô Luiz, em 2021, quando da primeira eleição, do primeiro biênio, né, nós éramos 5, mas durante a campanha nós já tínhamos vereadores de outros partidos que não eram aliados, não estavam na campanha do Sávio, mas já vinham tratando com a gente, principalmente comigo mesmo, 2 vereadores, a gente já fez a campanha muito próximo, a gente procurando de todas as formas ajudar no que era possível para viabilizar a eleição desses vereadores. O Sávio também já vinha atuando por uma outra ala, e a gente, quando concluiu a eleição, a gente elegeu 5 no PDT, mas nós já tínhamos seguramente 8 para eleger a presidência da Câmara, terminamos elegendo com 9. E nesse segundo biênio agora, com a eleição do Jorge Cláudio, a gente vem ampliando esse número de parlamentares, porque a gente entende que a oposição deve existir sim, com certeza, é necessário. A gente fica mais vigilante com uma oposição atuante, mas desde que seja uma opção com responsabilidade, uma oposição com responsabilidade. Uma oposição que só leva notícias equivocadas para a sociedade, ela não é tão importante, porque ela leva um tema que é importante de uma forma desvirtuada que desinforma a população. Então, com essa redução da oposição no parlamento, nós reduzimos também alguns problemas que existiam para o Poder Executivo. E a gente tem uma forma bem dinâmica, bem coerente, bem transparente, a gente tem aprovados muitas matérias que realmente são necessárias serem aprovadas, tá? Então, eu acho que essa ampliação do leque de aliados não dificulta. Eu acredito que os compromissos políticos para a próxima eleição não deixam de ficar um pouco mais difícil para o gestor com relação a acomodar uma bancada bem maior nos partidos para concorrerem às próximas eleições. Mas para o funcionamento do parlamento e para que o Poder Executivo precisa do parlamento, é importante que essa base tenha essa margem de folga para atuar. O vereador Paulo Santiago deixa o PDT, vai para o PSD. Entrevistei o deputado Luiz Gastão no último sábado. Estive, inclusive, acompanhando lideranças de Russas, dentre elas o senhor, lá no município de Tabuleiro do Norte, onde estava o deputado federal Luiz Gastão. E ele fez alusão ao seu nome, citando que o PSD de Russas seria comandado pela sua pessoa. Não é atualmente, mas será. É o que ele disse, foi dito pelo deputado Gastão. E mais a questão SESC. O que é o SESC? Ele inclusive disse que foi Russas quem deu a ideia. Quando ele citou Russas, eu creio que ele citou o Paulo Santiago. A ideia de implantar, de interiorização do SESC. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Ô Luiz, realmente eu fui eleito pelo PDT em 2020, a rigor. Minha eleição primeira e minhas reeleições sempre tem sido por um partido diferente. Eu fui eleito a primeira vez pelo PTB, depois me elegi pelo PPL, depois me elegi pelo PP e agora, nesse 4º mandato, me elegi pelo PDT. Fui a convite do Sávio, candidato, naquele momento. Eu estava decidido a não acompanhar o projeto do meu colega, que era presidente da casa, que saiu candidato a prefeito. Eu disse para ele que não ia acompanhar naquele projeto dele. E quando o Sávio me convidou, eu fui para o PDT. E durante esses anos, a gente vem conversando sempre sobre política e veio a eleição para deputado. E quando o Sávio conversou comigo, eu já tinha dito para o Sávio, quando fui para o PDT, que quando viesse a eleição de deputado eu não poderia votar em um candidato dele, apoiado por ele, uma vez que eu tinha uma aproximação e uma amizade muito forte com o deputado Adair Carneiro, e se o deputado Adair Carneiro viesse a ser deputado, eu votaria com ele, ou se ele viesse a apoiar algum deputado, eu iria votar no deputado
que o Adail apoiasse. Mas a gente foi afunilando o momento dessa decisão e terminamos definindo eu, o Sávio e o Adail, em que a gente votasse no Luiz Gastão. O Luiz Gastão tinha tido um contato com o Sávio, e o Sávio disse que não teria nenhuma dificuldade em liberar, em fazer um entendimento com um aliado dele para que votasse com ele. E o Adail achou uma opção muito boa, o Gastão, por o conhecer em Fortaleza, a atuação dele à frente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Ceará. E eu sempre sonhei com um braço da FEComércio no município de Russas, que é a implantação do sistema SESC-SENAC no município de Russas. Isso me induziu fortemente a ter um encontro com o Gastão. Nós tivemos, eu e o deputado Adail. Depois dele eleito, tivemos também com a presença do prefeito Sávio. E no nosso encontro, eu e Adail, ficou feito um entendimento de que nós votaríamos nele sem que ele disponibilizasse nenhum recurso para a campanha. Nós faríamos a campanha dele em Russas por nossa conta, mas ele teria que assumir um compromisso de destinar 20% das emendas impositivas deles para o município de Russas e trazer para Russas o braço da FEComércio, que é o sistema SESC-SENAC. Assim fizemos. 12 dias antes da eleição, você até esteve presente, nós fizemos um café da manhã na Baturité para apresentar o Luiz Gastão e, infelizmente, naquele mesmo dia, o nosso amigo Adail Carneiro sofreu um acidente automobilístico, virou um carro na estrada do Barracão, não pôde estar presente na campanha, mas ficou atuando, ligando para todos os amigos deles, todo aquele pessoal que é muito ligado a ele, e eu fiquei aqui atuando e a gente conseguiu dar uma votação considerável ao Gastão e o Gastão se elegeu. Depois disso, tivemos o primeiro entendimento em Fortaleza com relação ao compromisso que ele assumiu com gente para Russas, e eu sugeri a ideia de que, como Russas não tinha nenhum imóvel para doar para a FEComércio e eles implantarem o sistema SESC-SENAC em Russas, eu tive a ideia naquele momento da conversa e disse, olha, tem um imóvel em Russas, ocioso, que é da iniciativa privada, são de 500 sócios, que é a ACR. Passei toda a situação e ele imediatamente ficou extremamente interessado, citou inclusive que em São Benedito eles tinham pegado o equipamento que era do Estado, aqueles antigos Centros Social Urbanos, CSU, que estava abandonado, e transformou do sistema SESC-SENAC. Que é a mesma situação em Quixadá, por exemplo, é o antigo CSU. Perfeitamente. Então, disse, Paulo, avança com essa ideia, vim a Russas, conversei com o presidente da CR, professor Lindenberg Gonçalves, foi totalmente acessível, mas queria uma visita de uma comitiva, veio uma comitiva do SESC-SENAC, engenheiros, arquitetos. Tivemos uma conversa inicial e eles tiveram uma conversa posterior em Fortaleza. Mas, infelizmente, não houve consenso no entendimento para que os investimentos fossem feitos no clube, para recuperar todo o clube, e o clube fazia uma cessão temporária de uso de 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos. Como isso não aconteceu, eu passei para uma segunda ideia e sugeri que a FEComércio entrasse em contato com o Banco do Brasil e fosse para a ABB. E o que ele tem me dito é que está praticamente concluída a negociação para a FEComércio comprar a ABB e implantar o sistema SESC-SENAC naquele prédio da ABB. E quando foi no sábado, você me acompanhou, lhe convidei, você nos fez presente. Estivemos em Tabuleiro do Norte e lá, quando a gente conversou com ele, ele disse, olha, o que você está vendo aqui hoje em Tabuleiro era para estar acontecendo em Russas, nessa mesma data. Felizmente não foi possível, mudou o plano de local e Tabuleiro foi mais rápido e o Arte Clube, que é a Associação Recreativa Tabuleirense, fizeram essa sessão de uso para o SESC e no sábado eles já inauguraram a primeira etapa dos 3 investimentos que eles vão fazer no clube e você já viu já lá em pleno funcionamento. Então ele nos deu uma notícia que eu achei muito importante, que ele quer em junho de 2024 fazer a inauguração da primeira etapa, como foi feito em Tabuleiro, ser feita em Russas. Depende única e exclusivamente deles concluírem essa negociação com o Banco do Brasil. E com relação ao PSD, com isso tudo veio o convite dele para a gente estruturar o PSD
no município de Russas. Conversei com o prefeito e o prefeito disse que tinha total interesse em ter o PSD na sua base aliada, que não tinha nenhum problema em eu, na janela partidária, sair do PDT e ingressar no PSD. Inclusive ele vai fazer parte da estruturação do PSD para que a gente possa acomodar toda essa bancada que há pouco tempo você comentou de 12 vereadores. Então nós poderemos ter do PSD o quê? 3 vereadores? 2? Eu não sentei ainda com o prefeito para definir esse número, mas eu acredito que a gente deve ir com 3. Se for só 3 partidos, vai ter partido que vai ter mais de 3 vereadores com mandato. Eu acho até que a gente, no meu planejamento, eu acho que a gente deveria partir com 4 partidos e cada partido com 12 candidatos, 8 homens e 4 mulheres, para que a gente pudesse realmente fazer uma distribuição desses candidatos a vereador de uma forma que atenda os interesses de todos. Porque o prefeito tem o quê? 12 vereadores? Bom, que vota com a gente, acompanha a bancada, nós temos 13, né? Mas o Mazinho, ele sempre acompanha a bancada, mas ele não tem assim um entendimento como sendo um membro da bancada. Eu não sei das conversas que ele tem com o prefeito, mas atualmente o que não estaria nessa bancada seria só o vereador Lindomar Pedro Ribeiro e o vereador Haroldo Torquato, porque o vereador Maurício Martins já disse claramente que pretende caminhar na próxima campanha pela reeleição do prefeito Sávio Gurgel. Com relação, vereador Paulo Santiago, a esse processo eleitoral do ano que vem, como é que o senhor avalia esses 3 anos de mandato do Sávio Gurgel? O credenciam para uma reeleição? Como é que o senhor vê esse momento político de Russas? Sávio está findando o 3º ano de mandato. Dá para dizer o quê de Sávio Gurgel em 3 anos como prefeito? Meu amigo Luiz Lopes, antes de eu falar claramente com relação ao desempenho da gestão, eu quero falar em relação ao posicionamento do eleitor. Nós vimos muito claramente em 2000, quando o Dr. Weber foi para uma reeleição, o eleitor tranquilamente o atendeu por conta do que ele tinha feito de 97 a 2000, o mandato dele 97, 98, 99, 2000, né? O reelegeu com tranquilidade. Terminado o 2º mandato, se elegeu o senhor Raimundo Cordeiro em 2005, né? Quando foi em 2008, o eleitor também contemplou o senhor Raimundo Cordeiro com uma reeleição para passar 8 anos. Volta o Dr. Weber em 2013, quando chega 2015, né? 2016, o eleitor contempla novamente o Dr. Weber com mais 4 anos e o Dr. Weber foi reeleito. E eu só entendo que essas concessões que o eleitor fez, tanto com o Dr. Weber 2 vezes como com o senhor Raimundo Cordeiro, essa concessão será feita tranquilamente com o prefeito Sávio, especialmente porque por conta do desempenho da gestão do Sávio. Terça-feira, na sessão da Câmara, o colega vereador Sargento Girleudo foi muito claro. Nos 24 anos de mandato, os 16 do Dr. Weber e os 8 do seu Raimundo, foram feitos 24 quarteirões de pavimentação em paralelepípedo no distrito de Flores. E no mandato do Sávio agora, no 3º ano, quando concluir 2024, serão 29 quarteirões de pavimentação em paralelepípedo no distrito de Flores. Nós nunca vimos pavimentação na zona rural, estamos vendo. Nunca vimos, né? A gente está vendo na sede do município de Russas ações de governo que eram esperadas há muitos anos, o Sávio vem fazendo. Nós estamos vendo essa relação da gestão com o servidor público
Insatisfações existem, a gente sabe disso. Na iniciativa privada existe insatisfação do empregado com o patrão, no poder público também existe. Não tem como não existir. Mas é uma relação totalmente diferente. É uma forma legal de se atender o que é do servidor, é do servidor. Isso é muito importante, essa atuação da gestão. E a perspectiva do que pode ocorrer. O Sávio, com 4 anos, iniciando, aprendendo ainda o que é a gestão pública, que ele veio da iniciativa privada, com a juventude que ele tem, eu só entendo que Russas vai avançar muito, mas é muito mais com a reeleição dele do que se houver uma experiência para se testar uma outra pessoa. Até porque as pessoas que se comenta que o iriam enfrentar são pessoas que o eleitor já conhece, já votou, já os fez gestores, e hoje o eleitor compara o que aconteceu para o que está acontecendo. Nós tivemos, na verdade, uma eleição em que o Sávio Gugel foi eleito com 13 mil votos de maioria. O que é que, na verdade, o senhor acredita que o Sávio fez de mais importante para retribuir o eleitor, o cidadão russano, nesses 3 anos, e o que é que ele pode vir a fazer de forma mais enfática para retribuir esse eleitor? É a infraestrutura? Era o que o município mais precisava? Eu cheguei aqui na cidade em agosto de 2017. Eu ficava chocado, porque a gente saía do centro da cidade, não, a gente saía da Dom Lino, 500 metros, 400 metros, era rua no centro, sem ter sequer pavimentação, em paralelepípedo, sem ter sequer drenagem. No centro da cidade, eu não estou falando de periferia. Na periferia a situação era triste. Nos distritos, eu lembro que eu andei aqui nos 3 distritos, ou em 3 distritos, e não vi calçamento. No Peixe, no Barracão, muito me chamou a atenção. A infraestrutura é a principal ação do prefeito Sávio? Luiz, sem dúvida nenhuma, a infraestrutura é quem mais aparece, né? Porque é muito fácil o cidadão detectar, o cidadão que... Enxergar, né? Enxergar. Ele saía de casa na lama, no inverno. No verão, sai de casa poeira. Aí quando ele sai de casa, abre a porta, aí tem um pavimento de qualidade, tem um asfalto. Isso aí é o que mais faz uma gestão aparecer. Mas a gestão do Sávio ela não está voltada só para a infraestrutura. Ela aparece por conta disso e por conta dele ter tido a disposição e a coragem de se envolver com vários políticos. Então, se ele foi envolvido com 8 políticos, 4 deputados federais e 4 deputados estaduais, é evidente que mais recursos estão sendo destinados a Russas. Nós vimos os ex-gestores, eles faziam parceria com um deputado federal e um deputado estadual. E isso significa dizer menos recursos para o município. Criticavam o Sávio, queria ter um insucesso, e todos os deputados que ele votou foram eleitos. Então isso está acarreando mais recursos para Russas. Mas os avanços da gestão do Sávio não é só infraestrutura. Na saúde, Russas foi agora contemplada com 2 prêmios por conta da atuação, da gestão da saúde do município de Russas. Com relação, foi modelo para o Brasil, foi para o estado do Piauí fazer uma palestra com relação à campanha de vacinação. Russas foi o melhor desempenho no Brasil, o maior número de atendimentos, né? Tivemos também uma outra situação, inclusive terça-feira foi abordado na sessão da Câmara com relação à UPA. A nossa UPA é para fazer 4.500 atendimentos. Ela faz 6.800 atendimentos, 2.300 a mais. Mais de 50% ela faz de atendimento do que é para fazer. Então isso é uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. A gente vê essa questão do transporte sanitário, da remoção de pacientes para Fortaleza. Nós não tínhamos isso. Nós temos hoje ambulância que vai 3 viagens para Fortaleza. E é porque é um número elevado de ambulâncias, porque só o Adail doou 10 ambulâncias para o município. Não fica um paciente sem ter um socorro. Nós temos a casa de apoio agora lá em Fortaleza. Mas falta medicação, mas falta exame. A medicação ela é pactuada com o Estado.
os recursos para aplicar em medicamentos, quem adquire isso é o Estado. O Estado retém o dinheiro do município, faz a aquisição de medicamentos e distribui. Tem momentos que falta um tipo de medicamento e sobra outro. Isso aí é natural. E com relação aos exames, nós temos uma auditoria onde a demanda é tão grande que termina ficando fila. Não é possível. Quando se consegue um recurso de transferência direta, faz-se um mutirão como está sendo feito agora de catarata. 400 cirurgias para reduzir a fila. Aí não é o município que não quer, porque uma parte dessa fila da auditoria de exames, ela é regulada pelo Estado, ela está lá na central do Estado. Não é o município aqui, não depende só do município. O município faz o cadastro, mas vai para uma central do Estado. Então a nossa saúde, ela está funcionando plenamente. Os recursos é que são insuficientes. Para se ter uma ideia, nós precisamos aplicar a obrigação do município 15% da receita corrente líquida em saúde. O município aplicou 28%, 13% a mais, quase 100% a mais. Da mesma forma é a educação. A gente vê alguns servidores reclamando porque não recebi abono, porque não recebi isso, não recebi aquilo, porque meu dinheiro veio menos. Mas o que acontece? Nós recebemos o município de Russas com 170 crianças com necessidades especiais. Hoje são quase 700. E quando tinha as 170, era um cuidador para 3. Hoje, para cada criança de necessidades especiais, tem um cuidador. Isso onera a folha de pagamento, reduz os recursos. Por isso que não sobra, esse ano não sobrou recursos para se dar abono, né? Nós temos agora os ajudantes de sala para poder melhorar o aprendizado do aluno, uma vez que nós tivemos 2 anos de pandemia. Tudo isso reduz recursos, tá? Mas a gente vê os resultados acontecerem, a gente vê a satisfação dos pais de família. É uma coisa impressionante a sensação quando a gente vai para alguns eventos, tanto da saúde como da educação, como de inauguração. Você vê no rosto da população, da dona de casa, do pai de família, dos jovens, a presença maciça deles agradecendo o gestor. Então, a gente entende que o sábio está no caminho certo, que Russas está avançando e vai avançar ainda mais. Eu tenho daqui a pouquinho uma informação sobre curso de medicina no Vale do Jaguaribe. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre um assunto que muito interessa a Russas. Eu, inclusive, tenho uma matéria aqui que está no site jornaldoceará.com, matéria postada há instantes atrás. Eu vou dar a manchete e a gente traz os detalhes já já. Inclusive na conversa com o vereador Paulo Santiago. Russas pode ter curso de medicina no campus da UFC, diz reitor. Declaração feita pelo reitor da UFC. E a matéria completa está no site jornaldoceará.com. Ele concedeu uma entrevista a um veículo de comunicação, o reitor da UFC, e ele falou em Russas. Falou no campus da UFC em Russas. Nós sabemos o quê? O que é que nós sabemos? Eu tenho tido algumas conversas informais com o vereador Paulo Santiago e abordado esse assunto de Russas e Faculdade de Medicina. O vereador Paulo, inclusive, tem falado sobre isso. E eu queria até, Fabrício, que o Fabrício lesse a matéria que está... Não tem como a gente ter a fala do Custódio Almeida, que é o reitor, tem, Fabrício? Pronto. Deixa eu ler a matéria. E vamos fazer o seguinte, Fabrício, vamos para um intervalo e eu vou voltar daqui a pouco, mas esse assunto vai ser pauta nossa, vai ser pauta da nossa entrevista aqui no programa Luiz Lopes com o Povo. São 12h44, vamos falar já de sucessão, de eleição no ano que vem. Sávio Gugel, quem será o vice de Sávio? Vereador Paulo Santiago, vamos tratar desse assunto? Vereador Paulo? Posso sim, eu não me excuso de dar a minha opinião, não. Pronto, então depois do intervalo, porque hoje o que é que a gente tem como certa? É a candidatura à reeleição do Sávio Gugel. E aí, o que eu mais escuto falar quando o assunto é reeleição de Sávio, quem vai ser o vice? Fulano quer ser, Beltrano quer ser. Aliás,
é algo que a gente tem hoje várias lideranças em Russas tratando, inclusive tentando se viabilizar para tal. Paulo Santiago tem coragem de dizer, o vice deve ser fulano. Você tem coragem, Paulo, de apontar o nome? Não diga agora não, mas tem coragem de dizer qual deve ser o nome? Luiz, Na sua opinião, não é apontar, é dizer, eu acho que deve ser, da sua opinião, deve ser quem? Não diga agora não. Não, que seria apontar, mas apontar eu acho que eu não devo fazer isso para não prejudicar o processo, mas das linhas que fazem parte do processo, isso aí eu posso dar sim. Depois do intervalo, são 12h45 agora, e já, povo de Russas, a notícia sobre o UFC e curso de medicina em Russas. Daqui a pouquinho no programa. 12h51. Vereador Paulo Santiago, o processo de escolha do vice de Sávio Gurgel. A eleição, a campanha é daqui a uns 6, 7 meses, né? O nome do vice, quem deve ser? Deve sair de onde? Pistas. Já que o senhor não vai citar nomes, mas pistas. Luiz, primeiro eu não devo dar pistas. Eu acho que o que eu posso colocar aqui é a avaliação que eu faço, a avaliação política, uma vez que eu sou político, tenho um mandato, vou fazer parte do processo de reeleição do prefeito Sávio, devo participar do processo de escolha, acredito que a gente vai ser ouvido pelo prefeito, né? Mas o que nós temos visto é vários políticos com um direito legítimo de tentarem ser o vice do Sávio da próxima eleição, reivindicarem isso por ser aliado, né? Nós temos colegas vereadores que reivindicam isso, nós temos outras lideranças de outros partidos que reivindicam isso, né? O prefeito tem um direito também de escolha, de pensar, de imaginar uma pessoa que ele quer, um direito dele, eu entendo que ele pode sim, escolher uma pessoa que ninguém espera. Ele pode fazer isso. Nós tivemos recentemente, né, lá no Quixeré, quando o prefeito Bessa escolheu um secretário para ser secretário dele e depois o escolheu para ser o candidato a prefeito, e o povo do Quixeré hoje aplaude, né? Já falam que vão reeleger o Toinho. Então eu entendo que todos que estão dentro do processo podem sim participar e opinar. É evidente que todos devem também estar preparados para o desfecho disso. O que eu vejo é que nossa gestão, a gestão do Sávio, digo nossa porque eu entendo que a gente está dentro do processo, precisa de todas as formas se aproximar do governo, ser bem vista pelo governo. Nós não votamos no Elmano, mas eu já fiz uma colocação no plenário da Câmara Municipal, mas nós votamos 2 vezes no Camilo. O Camilo não era PT? Então votamos 2 vezes, porque não votamos uma no candidato do PT, não se pode votar na outra? Pode-se sim. Eu costumo dizer que governador quer prefeito que tem voto para votar nele, numa reeleição dele. O governador Elmano vai buscar aliados que tenham potencial de o reeleger. No município que tem um prefeito que teve uma votação de quase 30 mil votos, eu acho que ele não vai buscar uma parceria com que foi derrotado, apesar de que o que foi derrotado do partido dele, a tendência é ficarem juntos para votar no mesmo governador, mas que eles querem, com certeza, a presença do prefeito de Russas, querem. E eu enxergo que o PT deve sim tentar... Doutor Paulo, desculpa eu lhe interromper. O PT deve tentar sim emplacar o vice do Sávio. Eu enxergo por aí há muito tempo. Doutor Paulo é amigo de Camilo. Camilo quer o doutor Paulo como vice. As palavras não são do Luiz Lopes, são palavras do presidente do PT, Dagoberto. É por aí? Bom, o doutor Paulo disse isso. O doutor Paulo faz parte do PT, é membro do PT. Um cidadão conhecido de toda a população russana, cidadão que foi vice do senhor Raimundo Cordeiro, né? Nunca teve problema nenhum em ser vice, né?
Mas foi existe... vice-parceiro? Sim, eu enxergo que sim. Eu enxergo que sim. Mas eu acho que o prefeito tem o direito de escolha. Eu entendo que tem, né? Digamos que o governo senta com o prefeito Sávio, sabe? Nós queremos fazer uma parceria com você e queremos que o vice saia do PT. E o Sávio admita isso. Mas eu acho que o Sávio vai ter um direito de escolha. Eu penso que sim. Bom, tudo bem, o vice é do PT, mas eu quero fazer essa escolha dentro das opções que o PT tem. Não é demais não é demais não. Por exemplo, ele vai pra minha casa, aí escolhe o prato que ele quer comer lá em casa. Porque se o senhor é prefeito, era bom eu conversar com o Sávio, não é com o Paulo Santiago não. Mas o Paulo é prefeito, aí o Paulo, aliás, o Sávio é prefeito. Ele quer um partido aliado, quer o apoio do PT. O PT do governador é o Mano, Camilo e Lula. Aí ele quer, tudo bem, a vice é do PT, mas eu escolho. Não é querer demais, não? Veja bem, eu acho que o Sávio ainda tem outra opção, viu, Luiz? Dentro do que eu conheço de política, eu acho que você conhece muito, mas você é mais radialista. O Sávio pode muito bem fazer um acordo com o governador. Eu tenho já compromissos com outros partidos que são da minha base e eu queria que o meu vice fosse aqui, mas fico no compromisso, concluída a eleição, eu vou pro PT. Não pode, não? Sim, sim. Bom, é isso que eu tô te falando. Existe um leque de opções. Eu aqui hoje... Nesse boneco todo, Paulo Santiago, vereador, líder do prefeito, nessa confusão toda de PDT, porque pensa num partido que tá chegando numa situação vexatória. Não era o caminho que deveria ter sido trilhado pro Sávio ir pro PT, não? Não já era para ter ido para o PT como outros pedetistas foram? Luiz, lembre-se que quando o Sávio começou a planejar ser candidato, o Sávio não tinha partido. E ele vagou em busca de um partido e o partido que o acolheu foi o PDT. Então o Sávio está num momento ainda de gratidão ao que o PDT fez por ele. A gente tem que respeitar isso também. Você sabe de políticos hoje que estão com dificuldade de arranjar uma sigla, porque não foram decentes, leais às siglas anteriores quando eles passaram por elas. Você sabe disso, não sabe? Sim. A gente conversa diariamente naquele cafezinho pela manhã. Tem pessoas hoje que querem ir por uma sigla. Não, mas esse cidadão, quando foi para a sigla tal, ele foi só para usá-la. Na outra eleição ele já abandonou e foi cuidar de outra sigla. Então o Sávio está fazendo uma parte que eu acho que o político deve fazer, né? Se o PDT o acolheu, o PDT destinou muitos recursos para ele, né? A rigor, o PT não destinou nada de recursos para o Sávio, a não ser agora o governo em si, né? Mas o PT, um político do PT, como o PDT destinou, como o Júnior Mano destinou, como o Adail destinou no passado, né? Então, o Sávio está num momento que ele tem que ter discernimento. O Sávio precisa ter cautela, ele não pode tomar uma decisão desaforada, porque isso pode dificultar lá na frente. Eu acho que ele está agindo corretamente, com cautela, e isso vai se resolver no momento certo. Eu não tenho dúvida que vai se resolver no momento certo e da melhor forma possível. Inclusive, eu acredito isso. Eu até faço uma colocação que o PT deve fazer parte desse processo com a gente por conta de obras estruturantes que nós temos, que se a gente não der uma oportunidade ao PT de participar da nossa chapa, isso aí pode ficar para o futuro, lá para frente, não pode? Sim, pode. Não pode ficar no próximo ano. Então eu vejo essa questão também que tem que ser avaliada com muito cuidado. Esse próprio tema que você acabou de falar, de UFC, você acha que o governo não tem influência nisso? Total. Ministro da Educação, hein? Camilo Santana não tem influência nisso aí? De destinar recursos para o UFC ampliar, instalar um curso de medicina no campus da UFC de Russas? Tem. Então nós temos que avaliar tudo isso. Tem que fazer o mais e menos. Onde é que é mais para Russas? É por aqui? Vamos para onde é mais para Russas. Doutor Paulo, por exemplo, que é um homem que tem a sua vida dedicada à saúde de Russas, ao progresso dessa cidade. É um homem de muita credibilidade, é um homem sério, isso é indiscutível. Então, seria um bom nome para ser um vice de Sávio Gugel no segundo mandato, Paulo?
Luiz, existem bons nomes no plural, existem bons nomes, mas a gente sabe que tem nomes que já têm um currículo um pouco maior, né? O Dr. Paulo, pelo tempo que tem na medicina, o Dr. Paulo, por parcerias que a gente já viu acontecer, eu entendo que ele está credenciado sim dentro dessas opções que o Sávio deve escolher. Eu vejo por aí. Eu já fiz política com o Dr. Paulo. Minha primeira eleição foi no PTB, com ele, né? E é um parceiro decente demais, que todo russano conhece, né? Como também os outros pretendentes são pessoas que Russas, toda a população de Russas convive e que tem seu espaço dentro da política de Russas. Achou? São 13 horas agora. Universidade Federal do Ceará poderá ter novo curso de medicina no campus de Russas, na região do Vale do Jaguaribe. Você vai ouvir agora o reitor da UFC, o reitor da Universidade Federal do Ceará, você vai ouvi-lo aqui no programa. A matéria está no site jornaldoceará.com. Esse áudio também dá pra gente botar no Jornal do Ceará, dá, Fabrício? O áudio do reitor. Daqui a pouquinho a gente atualiza a matéria colocando o áudio. Eu vou ler o texto que está no Jornal do Ceará. A Universidade Federal do Ceará poderá ter novo curso de medicina no campus de Russas, na região do Vale do Jaguaribe, de acordo com Custódio Almeida, reitor da instituição. A informação foi repassada por ele, o reitor, durante entrevista à rádio O Povo CBN, na manhã desta sexta-feira, manhã de hoje. O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, assim como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federal, REUNE, em 2007, foi um programa de expansão que permitiu que a gente dobrasse o tamanho. O PAC é uma nova chance para a gente crescer mais ainda, diz o reitor. Isso significa estrutura física e cursos. Destaca: há uma demanda por medicina na região do campus de Russas. No desenho do estado, é o único local que tem um hospital regional próximo e não está contemplado pelo curso. Outra possibilidade, de acordo com o Custódio Almeida, é o aumento da quantidade de vagas no curso de medicina no campus de Sobral. Custódio Almeida é reitor da UFC. E eu tenho dito, vereador Paulo, que Russas tem que entrar na briga pelo curso de medicina. O que é que eu sei? Eu sei que o ministro Camilo, ex-governador, lançou um edital com 10 cursos para o estado do Ceará, cursos de medicina. Um deles para o Sertão Central, onde já tem 3 faculdades de medicina. Um deles com cidade como Cabeça, Quixadá, que já tem uma faculdade de medicina. E um outro aqui para o Vale do Jaguaribe, num edital sem Russas e sem Morada Nova. E sem Aracati, naquele edital lançado pelo MEC. Sem Morada Nova, sem Russas e sem Aracati. Eu sei, por conversa de bastidores, que Eduardo Bismarck e o José Aide Cirilo brigam pelo curso de medicina para a UES, no Aracati. Faculdade UES, faculdade campus da UES, implantado inclusive no ano passado em Aracati. E ainda no governo de Camilo, quando Camilo foi governador. Foi quem autorizou esse curso para Aracati. E Russas, e aí vem a matéria, a fala do reitor. Bota uma aí para falar, Fabrício. O reitor, nós vamos ouvir o reitor e depois eu quero que o vereador Paulo Santiago possa também discorrer um pouco acerca desse tema, porque é um tema de mais grande importância mesmo para o público ouvinte da nossa emissora na região. Eu não tenho a menor dúvida, vereador Paulo, que o Vale do Jaguaribe comporta tranquilamente no mínimo 3 cursos de medicina. Por que não um curso de medicina em Limoeiro, em Russas, no Aracati? Se você vai para o Sertão Central, tem faculdade de medicina no Canindé, daquela leva de faculdade de medicina que foi anunciada para Russas. Tem em Quixadá e tem também em Quixeramobim
Agora, o Vale do Jaguaribe é a região do Ceará mais desprezada quando o assunto é educação de nível superior e curso de medicina. Não tem um curso de medicina em todo o Vale, que tem 20 ou 22 municípios, 20, né? Com quase 600 mil habitantes. Com imagem, quem está no rádio pode correr para o YouTube Rádio Progresso 101 FM. Se inscreva no canal, ative as notificações, Rádio Progresso 101 FM. Você vai ouvir e vai ver o reitor da UFC falando acerca desse tema. Solta, Fabrício. Então, assim, são projetos de cursos para o PAC, né? Medicina, a gente tem um projeto de medicina também. Outro curso de medicina? Seria onde? Há uma demanda por medicina na região onde a gente está com o campus de Russas. Por conta... no estado, no desenho do estado, é o único local que não está contemplado e tem hospital próximo, hospital regional. E aí eu fiz a solicitação, coloquei no PAC a possibilidade de um curso de medicina em Russas. A gente também tem possibilidade de aumentar vagas da medicina em Sobral, né, que é um curso nosso. A gente já teve o curso de medicina de Juazeiro, lá no Cariri, né? Lá no de Barbalha, Barbalha, mas hoje é Federal do Cariri. Pois é, então, assim, né, uma previsão, vamos trabalhar nisso assim que tivermos a assinatura do PAC. Tá aí, portanto, o vereador Paulo Santiago, o que dizer acerca desse tema tão importante, empolgante para o povo russano? Luiz, isso é uma grande notícia, mas lhe digo que não me surpreende. Não me surpreende porque quando eu vi lançarem aquele edital para 10 faculdades de medicina privadas no estado, e onde uma é em Limoeiro do Norte, e nos municípios que circundam Limoeiro do Norte, até por conta da população, fizeram uma lista e Russas ficou fora. Quando Russas ficou fora, eu imediatamente imaginei, isso provavelmente já existe um pensamento, uma ideia de que se vem uma faculdade privada de medicina para o Vale do Jaguaribe, quando o Vale, hoje nós temos quase 600 mil habitantes, e não tem nenhum curso de medicina, provavelmente, com essa estrutura que existe, esse espaço físico que existe no campus da UFC em Russas, se vier uma faculdade de medicina pública, é federal e é para o município de Russas. Eu acho que isso está acontecendo nesse momento. Por quê? Porque nós temos ali 53 hectares a área, no centro da cidade, com toda a infraestrutura de mobilidade. Agora mesmo o município está concluindo uma obra que dá mais acesso ainda ao bairro Cidade Universitária, com recurso do deputado Adail Carneiro, que é a pavimentação da rua Professor Valca Cavalcante Maia, com uma passagem no Riacho Araibu saindo em cima do campus da UFC. Então isso era uma coisa que nós já imaginávamos que no futuro próximo poderia vir a acontecer. E a gente vê hoje o reitor da UFC dizer que no programa do PAC deve ser incluído esse curso de medicina no campus da UFC do município de Russas. E vou dizer uma coisa como leigo, que Russas sai na frente de tudo isso com mais uma possibilidade. Com esse curso de medicina, não se enganem, se o doutor Paulo Augusto Campelo Bessa não fizer uma proposta para passar o hospital para o controle e a gestão da UFC. Eu já ouvi transformando-se em hospital universitário. Sim, eu ouvi isso dele, doutor Paulo Campelo, em 2021, na presença do Sávio, quando se pensou em fazer um investimento, o Estado fazer um investimento, ele disse, a minha vontade é passar isso para o Estado. Nós temos essa vontade de entregar esse hospital ao Estado. Então, se vem um curso de medicina, se entrega para a União, se entrega para a universidade. Não se engane, esse passo é muito importante e Russas eu considero a mais credenciada para que isso aconteça. Porque aí seria um hospital ligado ao MEC, né? Sim, senhor, ligado seria ao curso universitário. Além do regional que está lá para as necessidades que fossem
necessárias. Até porque mas o hospital não tem como crescer. Não tem como crescer horizontalmente, mas verticalmente tem. É coisa simples. Tendo-se recursos dentro de um projeto de implantação do curso de medicina, teria os recursos necessários para que o hospital crescesse verticalmente. Vereador Paulo, eu não quero desenterrar defunto, mas vamos falar aqui 2 minutos sobre a perca da Faculdade de Medicina. Ainda vale a pena falar daquele assunto, daquela faculdade anunciada por Eunício, e aí aquela fala de Eunício dizendo que o problema é porque não foi enviada a devida documentação. Tem até o Eunício aí fascino, tem, Fabrício? O Eunício dizendo que uma declaração de Eunício Oliveira é um fato que me deixou intrigado. Aquela fala de Eunício Oliveira e o pior, eu não diria tão grave como foi grave o fato da perca da faculdade, mas o fato da declaração do ex-senador Eunício Oliveira e o silêncio, porque ele disse que Russas perdeu porque o prefeito da época, que era Weber, segundo o Eunício, não cuidou do caso, não levou a documentação necessária, algo do tipo. Ele diz isso. Eunício disse isso em um evento do partido. Bota aí o Eunício para falar, Fabrício José, por favor, às 13h11. Tá pronto aí? Baixa o vídeo aí pra gente ouvir, e aí eu queria que o Paulo Santiago, até um abacaxi que é uma batata quente aqui da mão do vereador Paulo Santiago. Solta aí o Eunício Oliveira, com imagem para quem tá no YouTube. Então eu carrego essa frustração. Como é que eu consegui 6 faculdades de medicina? Eu ia tirar 2 faculdades do estado do interior do Ceará, onde os pais podem pagar, talvez, essa faculdade, ou botar o filho para dividir, não beliche de rede, como eu dividi na Castanha, com mais 5 companheiros num quarto de 12 metros quadrados, mas numa condição jamais razoável. Então, faculdade de medicina da cidade de Russas, é porque o prefeito não levou a documentação que precisa ter. Se nós não entregarmos até meia-noite a nossa ata, nenhum de vocês, nem eu, nenhum de nós seremos candidatos. Tem regras. O prefeito de Crateús, eu digo as coisas assim. O prefeito de Crateús não entregou nenhum documento, meu caro Odacir, nenhum papel para que a faculdade estivesse lá. Eu tinha dado lá de Fronteiras para lá, pagando uma conta que eu fiz na praça pública quando me deram 8 mil votos em 1997, 98. E botaram na minha conta que eu tinha tirado da Faculdade de Medicina de Crateús pela irresponsabilidade de um gestor público que não levou os documentos. Na mesma hora, a cidade de Russas, que o prefeito não entregou os documentos, aí Canindé estava lá habilitada. Ia perder mais uma das 6 faculdades. Aí eu olhei, aqui tem Canindé, você pode botar para lá? Então bota para Canindé. Bota para Canindé. Vereador Paulo Santiago, foi desse jeito mesmo? Luiz Lopes, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer do que eu conheço sobre esse tema. Eu vim acompanhando aquele momento que a presidenta Dilma ia assinar essa concessão. Eu vim acompanhando. Eu estava na minha casa por volta de 2h da manhã, acompanhando ainda ao vivo o Congresso Nacional, quando entrou uma filmagem lá da presidenta Dilma fazendo a assinatura, a gente esperando certos que Russas sairia o nome de Russas, e quando concluiu eu não vi o nome de Russas. Na manhã seguinte, era dia de sessão da Câmara, eu fui o primeiro a falar na Câmara que Russas tinha ficado fora, e isso e aquilo, e fomos buscar as informações. E a informação que o ex-senador, hoje deputado federal, Eunício dá, político que eu nunca tive contato, nunca me aproximei, não tenho amizade, mas ela é uma notícia verdadeira. Russas não se habilitou naquele momento para que houvesse a sessão, a escolha pela presidenta dos municípios que iriam receber e ela fazer essa liberação. E é muito simples. Se o deputado Eunício está mentindo, que as pessoas ligadas ao Dr. Weber apresentem
cópias da documentação que se fazia necessária para o município se habilitar, protocolada lá no Ministério da Educação. É simples. Se o município preparou a documentação necessária, que existe uma documentação para você se habilitar, você se apresentar dentro do processo, e está protocolada pelo Ministério, se Russas fez isso, Russas deve ter cópias disso protocolada. É simples para se desmistificar essa entrevista do Eunício, hoje deputado Eunício, que dizem que ele está mentindo, mas que o que eu sei e que acompanhei é que realmente Russas cochilou e ficou fora daquela escolha dos municípios que se habilitaram para serem escolhidos pelo governo federal. Mas isso foi um crime de uma gravidade sem tamanho, um prejuízo incalculável para Russas, vereador. Olha, Luiz, sem dúvida nenhuma, eu acho que o descuido, o descaso com a gestão pública, ele é mais grave do que quando você se descuida ou faz descaso com o que é seu. Porque quando você faz com o que é seu, você só dá prejuízo a si próprio. E quando você faz com a coisa pública, você dá prejuízo a todos. Tudo bem. Vereador Paulo, eu quero lhe agradecer pela vinda ao nosso programa, mas eu não quero encerrar o programa sem fazer essa pergunta. Nós temos recursos do ex-deputado Adair Carneiro rolando aqui nessa cidade de Russas desde 2018. Nós estamos em 23. Ainda tem obra sendo executada. Não tem mais nada para ser licitado não, né? Agora a pergunta, qual é a minha pergunta? Por que isso? De 2018 para cá, já fazem aí 19, 20, 21, 22, 23, rapaz, 5 anos. Isso é a burocracia do país, é culpa de quem foi prefeito, de quem é prefeito, é culpa do ex-deputado Adair, é culpa sua, Paulo Santiago. Por que isso, hein? Acho que o menos culpado é o deputado, porque ele foi que destinou o recurso. Ele fez o que podia fazer, né? É evidente que ele não ter sido reeleito, ele perdeu espaço lá em Brasília, porque você precisa destinar a emenda e ficar cutucando. Nós estamos vendo agora mesmo os deputados brigando para que se empenhem as emendas e o governo resistindo. Eles querem dar um prazo, até tal data tem que empenhar as emendas. E o governo não quer empenhar porque quando ele empenha, ele diz que já tem o dinheiro. E ele não sabe se tem o dinheiro. Então, quando um deputado bota um recurso para um município, ele fica tentando de todas as formas esse empenho para poder liberar. Eu muitas vezes digo lá na Câmara para a população que quando a gente diz arranjamos o recurso para obra tal, é porque um deputado disse, olha, eu vou cadastrar esse recurso do CNPJ do município para isso. Ontem mesmo foi cadastrado uma emenda, um valor, né? Foi cadastrado uma emenda num valor de 2,5 milhões para uma obra que o Sávio eu vinha conversando com o Sávio, sempre pedindo, Sávio, é prioridade. Quando foi ontem cadastrado no CNPJ, o sistema do governo abriu, para você ter uma ideia, quando chega durante o mês de dezembro, tem pessoas que você tem que ter uma pessoa 24 horas durante o dia, 1 ou 2, porque você não aguenta só. Esperando o sistema do governo Sigov abrir para você cadastrar. Às vezes ele abre, passa 1 hora aberto, aí fecha. Aí você não consegue cadastrar aquele recurso. É um sufoco. Mas ontem foi conseguido cadastrar um recurso para o município de Russas. Feito isso, quando for confirmado esse cadastro, aí o município tem que fazer o projeto, encaminhar para a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal aprovar, encaminha para o Ministério para eles fazerem o empenho. Depois que faz o empenho, aí vamos lutar para liberar o recurso. Quando libera o recurso que chega na Caixa, aí tem outro processo dentro da Caixa para que a Caixa emita a autorização de obra. E depois é que o município pode licitar, contratar para poder executar. Então, esses recursos da Adair, é evidente que a ausência dele lá da Câmara dos Deputados atrasou um pouco. Mas eles foram cadastrados no governo do Dr. Weber. O Dr. Weber só recebeu no governo dele uns recursos que foi para comprar as ambulâncias, comprar transporte sanitário, patrol, caçambão,
uns kits odontológicos, recursos para custeio, 5 milhões 320 que foi gasto na Covid, 2 milhões para concluir o centro de reabilitação. Os que tinha que fazer projeto, encaminhar, que tinha burocracia, nenhum ele fez. Quando o Sávio assumiu, foi que a gente correu atrás, fazer o projeto, aprovar na Caixa Econômica, encaminhar para o Ministério, empenhar, o dinheiro vir para a Caixa, para a gente licitar, contratar e fazer a obra. 5 anos. Então, o restante dos recursos do Adail, o Sávio já aplicou vários, o calçamento dos distritos, as 3 UBSs, essa rua Professor Val Cavalcante Maia, aqui ao lado da casa do Dr. Zilson, perto do quartel, atravessando o Riacho, está sendo executada agora. 8 ruas da Catumbela estão sendo começadas agora a construção. As ruas aqui no bairro Ramalho já foram feitas. Então é um processo burocrático que a população tem que entender e ter paciência, mas que você conseguir o recurso vai acontecer. Você fazendo a sua parte e o deputado que arranjou o recurso ficando, intercedendo lá junto ao Ministério, aí essa obra sai com mais rapidez. Como nós tivemos a transição de um governo para outro, esses recursos do Adail demoraram muito a serem aplicados, é tanto que agora ainda está em conclusão. Por falar em burocracia, nós tivemos no último dia do governo Bolsonaro, o deputado Júnior Mano conseguiu um recurso para uma obra com certeza das mais importantes para Russas, que é a estrada ligando o Bento Pereira, aliás, o Pedro Ribeiro, a Flores. Como é que está essa questão, vereador Paulo Santiago? Meu amigo Luiz, eu acompanho de perto isso. Depois que você consegue um recurso, aí muita gente, essa obra que muita gente prometeu, essa obra pouca gente prometeu. Eu que depois que me aproximei de Timbaúba e chegamos ao ponto de entrarmos com o projeto e transformá-lo em distrito, que eu vinha cutucando para que a gente brigasse para arranjar os recursos para esse asfalto que eu considero de Timbaúba a Flores uma rua, né? E o Sávio conseguiu com o Júnior Mano, e os recursos, 11 milhões de reais, eles são insuficientes para a obra. Então o Sávio... Quantos quilômetros? São 16 quilômetros. O Sávio primeiro ficou tentando garantir o restante dos recursos para poder fazer o processo licitatório. E esse processo licitatório desse asfalto já está aberto o processo, deve se encerrar no início de janeiro. Concluído esse processo licitatório, vai ser contratado a empresa. Várias empresas que foram contactadas pelo Sávio não querem a obra porque viu que o recurso não dava, mas aí quando o Júnior Mano garantiu, faça a licitação, contrate, que eu lhe garanto que eu arranjo o restante do recurso. Então, por isso que a licitação está em andamento, vai ser contratada e essa obra vai sim acontecer durante o ano de 2024, como também temos muita esperança que a passagem molhada ligando Pedro Ribeiro a Timbaúba vai acontecer, porque aí sim essa estrada terá um sentido muito forte para ligar a sede da nossa cidade ao outro lado do rio Banabuiú e se acessar as Flores e a gente tentar repatriar essa população, que uma grande parte dela só faz negócios com Limoeiro por conta do acesso que para lá é mais fácil, e a gente agora com esse acesso a gente tem muita vontade de ver os florenses frequentando o comércio local, as lojas locais, procurando mais integração com os russanos aqui da sede da cidade do município de Russas. Vereador Paulo Santiago, um abraço para o senhor, bom Natal, bom Ano Novo. Luiz, para nós, e te agradecer, já agradeci no início, mas te agradecer a você aqui, o Fabrício, essa oportunidade e pedir desculpas aos ouvintes se ouviram alguma coisa que não queriam ouvir, mas vocês sabem, eu sou preto no branco. Obrigado, vereador Paulo.